cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Santo Deus, eu te agradeço por mais essa oportunidade de estar reunido aqui com os meus irmãos para cultuar o Senhor. Peço ao Senhor que tenha misericórdia de nós mais uma vez e fale ao nosso coração, como o Senhor tem falado todas as vezes que nos reunimos para cultuar o Senhor. Fortaleça-nos, exorta-nos, consola-nos pela Tua palavra, que o Teu nome seja glorificado. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Meus irmãos, a segunda canção que nós cantamos nesse período de louvor, de cânticos, Maravilhosa Graça, é uma canção muito conhecida de vários cristãos. Ela foi escrita no século XVIII por um homem chamado John Newton. Foi escrita em inglês, mas essa canção foi traduzida para vários idiomas. E John Newton, ele cresceu em um lar cristão, mas na sua adolescência e juventude, ele se afastou dos caminhos de Deus. Ele tornou-se mercador de escravos e a cada vez mais se distanciava de Deus. Mas certa vez, quando ele estava no navio, uma tripulação, uma tempestade pegou eles ali naquele navio. E então John Newton, que até então estava longe dos caminhos de Deus, ali fez uma oração. E dali em diante, ele começou uma caminhada de volta para a fé cristã. Anos depois, John Newton, em uma de suas anotações, escreveu falando sobre aquela ocasião da tempestade, reconhecendo que somente a graça de Deus poderia ter livrado ele e a tripulação naquele momento. Depois ele se tornou um pastor proeminente na cidade de Londres, na grande cidade de Londres. O profeta Jonas também viveu uma experiência de passar por uma tempestade, quando estava tentando fugir de Deus. Ele havia recebido a missão de ir pregar à grande cidade de Nínive e tentou fugir da sua missão. Mas como Deus é soberano, os seus propósitos não podem ser frustrados. O profeta teve que cumprir a vontade de Deus. Uma coisa que fica nítida desde o início deste livro é a soberania de Deus agindo juntamente com a sua graça. Se você é familiarizado com o livro de Jonas, ou se depois quiser ler o livro, ele é bem pequeno, você vai perceber que o texto que nós lemos começa com palavras muito parecidas às do primeiro capítulo. Na verdade, o livro é dividido em duas partes. No capítulo 1 e 2, Jonas recebe uma ordem de Deus, mas não obedece. Nos capítulos 3 e 4, ele recebe novamente a mesma ordem, e dessa vez ele obedece. Nos capítulos 1 e 2, nós encontramos um profeta relutante em obedecer. Ele recebe a ordem de ir pregar arrependimento para Nínive, que era a capital da Assíria. Contudo, ele viaja no sentido contrário, para uma cidade chamada Jope, tentando fugir da presença de Deus. E de lá ele embarca em um navio com destino ao porto mais longe, mais distante possível. E nós podemos aqui pontuar alguns motivos para que Jonas não quisesse cumprir a sua missão. Alguns estudiosos acreditam que Jonas era um nacionalista, que só queria o bem de Israel. Outros dizem que Jonas ficou relutante em ir para Nínive por causa da crueldade daquele povo. O pastor Timothy Keller, comentando sobre o livro de Jonas, disse que por Jonas ser um profeta hebreu, ser chamado para pregar a uma nação gentia era algo chocante, e isso não havia acontecido com nenhum outro profeta. Além desse livro, Jonas aparece apenas uma vez em outro lugar na Bíblia, que é em 2 Reis 14:25, apoiando a política militar agressiva do rei Jeroboão II, quando aquele rei estava tentando expandir ali o seu território, ficar mais influente politicamente. Então isso mostra sim que Jonas era um cidadão nacionalista. E se era chocante um profeta hebreu ir pregar para uma nação gentia, Timothy Keller disse que ainda mais chocante era o fato de Deus querer alertar o povo de Nínive para que ele se arrependesse. E a história conta que os ninivitas eram um povo cruel, muito covarde com seus prisioneiros.
Depois de capturar os inimigos, os assírios cortavam as pernas e um dos braços dos capturados, deixavam o outro braço para cumprimentar a vítima, enquanto ela ia morrendo. Eles esfolavam e queimavam seus prisioneiros ainda vivos, e aqueles que sobreviviam à destruição de sua cidade estavam destinados a suportar formas cruéis e violentas de escravidão. E durante vários anos, os assírios cobraram pesados impostos do povo de Israel, e ainda assim, eles foram alvo da obra missionária, da misericórdia de Deus. Então, se nós olharmos para uma perspectiva apenas humana, Jonas tinha os seus motivos de querer fugir, ainda mais conhecendo que Deus é misericordioso. No capítulo 4, ele externaliza isso, ele sabia que Deus era misericordioso. Então ele tenta fugir, mas os irmãos sabem que Deus envia uma grande tempestade que ameaça destruir o navio de Jonas. A tripulação encontra o profeta dormindo, pergunta quem ele é, de onde ele vem. Ele responde o quê? Eu sou hebreu, eu temo ao Senhor que fez o mar e a terra. Então, algo muito interessante está acontecendo, porque Jonas está tentando fazer o quê? Fugir da missão de pregar sobre Deus, de apresentar Deus a um povo que não é o seu. Porém, Deus, em sua sublime providência, está usando aquela situação para mostrar para Jonas que não tem como fugir da sua missão. Eu não sei se Jonas teve essa percepção, mas ele já está cumprindo a vontade de Deus. Ele já está proclamando a mensagem de Deus para um povo que não é o seu. O texto sagrado diz que os marinheiros fazem uma oração a Deus, depois temem o Senhor em extremo, oferecem sacrifícios e fazem votos a Deus. É possível então ver a graça de Deus preservando a vida destes homens. Jonas é lançado ao mar, mas em vez de se afogar, ele é engolido por um grande peixe que Deus envia. E no ventre do grande peixe, Jonas reconhece que necessita da mesma graça que ele estava tentando impedir Nínive de receber. Então ele se arrepende, clama a Deus e diz uma das frases áureas da Escritura Sagrada: ao Senhor pertence a salvação. O Senhor responde à oração do profeta, leva ele em segurança para a terra firme, e mais uma vez é possível ver a graça de Deus se manifestando. Agora, no texto da nossa meditação, Jonas é comissionado pela segunda vez para cumprir a tarefa de Deus, só que agora ele obedece. Depois de ter passado pela escola da graça de Deus, ele é capacitado a compartilhar da mesma graça que recebeu. Antes, Jonas se recusou a pregar em Nínive porque achava que pecadores daquela categoria não mereciam receber a graça de Deus. E o Senhor, meus irmãos, poderia ter desistido de Jonas, levantado outro profeta. Ele é soberano, ele poderia ter feito isso. Mas Deus, em sua soberania, decide transformar o profeta fujão. E Jonas reconhece a si mesmo como um pecador que havia sido perdoado. Sendo assim, ele se dispõe, se levanta e vai para Nínive declarar a mensagem da parte de Deus para aquele povo. E esses versículos, meus irmãos, têm ensinamentos preciosos para nós. E eu gostaria de meditar com os irmãos hoje na grande lição de que a igreja é chamada para se levantar e declarar com a autoridade de Deus a mensagem de salvação. A igreja é chamada para se levantar e declarar com a autoridade de Deus a mensagem de salvação. Isso acontece pelo menos de 3 maneiras: por causa da convocação pela palavra de Deus, da capacitação pela palavra de Deus e do cumprimento pela palavra de Deus. Então isso acontece por causa da convocação, da capacitação e do cumprimento, tudo isso pela palavra de Deus. Primeiramente, volte seus olhos para a Escritura Sagrada, no versículo 1 diz assim: veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas. Aqui nós estamos vendo uma convocação feita pelo próprio Deus. E como eu disse, os versículos do texto em apreço são muito semelhantes aos versículos que iniciam o livro. Existe uma repetição quase que de palavra por palavra. E ao fazer isso, o autor, com grande habilidade, está transmitindo a ideia de que Jonas está recebendo um novo começo. Apesar da sua relutância anterior em obedecer à ordem de Deus, ele agora tem uma nova oportunidade de cumprir com a missão divina. Isso é muito interessante porque o profeta havia sido convocado por Deus para dizer aos ninivitas que eles se arrependessem, que Deus estava lhes dando uma nova oportunidade, uma segunda chance, uma chance de serem salvos. Contudo, Jonas não obedece à primeira convocação e ele precisa ser corrigido por Deus.
ter o seu pecado revelado e graciosamente receber uma segunda chance de cumprir sua missão. Nessa segunda convocação, o profeta já foi corrigido e preparado por Deus para cumprir o seu chamado. E por que é que Jonas estava mais preparado para a missão de Deus quando se reconheceu como pecador perdoado? A resposta pode ser encontrada num pequeno detalhe no texto hebraico. No primeiro chamado de Jonas, Deus o instruiu a se levantar e ir para Nínive para clamar contra a cidade. Mas nesse segundo chamado ocorre uma pequena mudança no texto, mas ela é significativa. Jonas é chamado para se levantar e ir para Nínive para proclamar a mensagem de Deus para a cidade. Anteriormente, clamar contra, agora proclamar para. Na tradução Almeida Revista Atualizada, a ARA, aparece a palavra contra 2 vezes. Mas se a gente tiver a oportunidade de olhar no original, no hebraico, a gente vai ver que existe uma mudança de letras na palavra que altera o significado de clamar contra para proclamar para. Uma tradução que traduz dessa maneira, proclamar para, é a Almeida Revisada. Em ambos os casos, Jonas iria para o mesmo lugar, para fazer a mesma coisa, mas Deus preferiu que ele fosse com uma postura diferente. Ele devia ir com uma postura graciosa. Jonas não deveria ir com a disposição de presenciar o juízo e a condenação de Nínive. Ele deveria buscar de forma sincera o arrependimento e o perdão para aquele povo. E para isso acontecer, ele precisava ver a si mesmo como um homem perdoado por Deus. Não é que Deus tivesse mudado de ideia. Jonas ainda devia começar com a mesma mensagem de julgamento e denunciar o pecado daquele povo, mas agora a própria experiência do profeta, dentro e fora do peixe, mostrou a possibilidade do perdão, restauração e bênção depois do juízo divino. Não tem como Jonas pregar outra mensagem. A própria experiência da vida do profeta já está pregando a seguinte mensagem: olhem para mim, perdão, restauração são possíveis até mesmo para aqueles que desobedecem a Deus e tentam fugir da sua presença. Meus irmãos, a convocação que Jonas recebe não é qualquer convocação. Ele é comissionado pela palavra de Deus, para que um povo que estava em trevas pudesse receber luz. Foi assim que Deus agiu no início da criação. Quando a terra estava sem forma e vazia, Deus, por meio da sua palavra, criou todas as coisas. Em João 1, nós vemos o evangelista falando sobre Jesus, que é a palavra encarnada, que veio para ser a luz dos homens. Os profetas do Antigo Testamento eram chamados para anunciar a palavra de Deus, e eles faziam isso com a autoridade do próprio Deus. Paulo, em Romanos 10:17, nos ensina que a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Deus. Em 1 Tessalonicenses 2, ele diz que agradecia a Deus porque os irmãos estavam recebendo a sua pregação não como palavra de homens, mas como a palavra de Deus, que estava operando eficazmente neles. E foi assim que você e eu fomos chamados para o reino de Deus, por intermédio de sua palavra. Se hoje você tem o privilégio de servir a Cristo, é porque algum dia Deus usou alguém para que pregasse a palavra dele para você. O Espírito Santo agiu no seu coração, e hoje você faz parte da igreja do Senhor. Se um dia você se arrependeu dos seus pecados, é porque a palavra de Deus foi de encontro ao seu coração, operando eficazmente e o transformando. Se porventura tem alguém aqui nessa manhã que ainda não serve a Deus ou não se arrependeu dos seus pecados, você tem a oportunidade de, pela palavra de Deus, se arrepender dos seus pecados, porque a palavra de Deus está sendo proclamada e você vai receber vida em abundância. Jonas foi convocado pela palavra de Deus para se levantar e declarar com a autoridade de Deus a mensagem da salvação, e hoje nós estamos sendo convocados pela palavra de Deus para nos levantarmos e declararmos com a autoridade de Deus a mensagem de salvação. E se em primeiro lugar nós podemos cumprir essa missão por sermos convocados pela palavra de Deus, em segundo lugar, nós podemos cumprir com essa missão por sermos capacitados pela palavra de Deus. Versículo 2 diz assim: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. No primeiro capítulo, versículo 3, quando Deus convoca Jonas pela primeira vez,
o texto diz que o profeta se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor. Agora, no capítulo 3, versículo 2, depois de Deus ter tratado Jonas e ter mudado a disposição do seu coração, Ele o capacita para cumprir sua missão. O que acontece com Jonas no capítulo 1 não é uma simples indisposição em relação aos ninivitas. É uma manifestação do pecado que estava no coração de Jonas. Porque o texto não diz que ele apenas não queria pregar para Nínive. O texto diz que a disposição do seu coração era para fugir de Deus. E essa, meus irmãos, não é a primeira vez que isso acontece na Escritura Sagrada. Não é a primeira vez que uma atitude como essa acontece na Bíblia. Se os irmãos se lembram, em Gênesis 3:8, quando Adão e Eva pecam contra Deus, a atitude que eles têm é de tentar fugir, se esconder da presença do Senhor. Antes do pecado, Adão tinha comunhão com Deus e tinha disposição para cumprir sua missão. Mas agora, com o pecado, a disposição do seu coração é para fugir de Deus. Então é necessário que Deus haja com graça para restaurar ao seu propósito. Para restaurar Adão ao seu propósito. Os irmãos sabem que mesmo que Adão tenha pecado, Deus não aboliu a sua missão. Adão ainda devia cuidar do mandato social, se relacionando com Eva. Mas isso seria feito com dificuldades. Ele ainda devia cumprir o mandato cultural, cultivando a terra, também com dificuldades. Ele ainda devia cumprir o mandato espiritual. Só que agora ele não tinha acesso direto a Deus. Era necessário uma mediação, um mediador, mas a missão dele não foi abolida. Quando Jonas se dispõe para fugir de Deus, ele está replicando aquilo que Adão fez. Mas Deus não revoga a sua missão. O Senhor começa a trabalhar no coração do profeta, demonstrando que é impossível alguém fugir de sua presença. Não é Jonas quem está no controle, é Deus quem governa todas as coisas. Ele é soberano. Sendo assim, ele envia uma tempestade, mostrando que governa o mar. Ele gera arrependimento no coração dos marinheiros, mostrando que governa os corações. Ele envia um grande peixe, mostrando que ele domina sobre os animais. E no decorrer do livro, Deus sempre mostra a sua soberania. Ao mesmo tempo que Deus está mostrando para Jonas quem é que está no controle, ele age para mudar a disposição do coração do profeta. E esse tratamento atinge o seu ápice quando o profeta reconhece isso e exclama no capítulo 2, versículo 9, que a salvação pertence ao Senhor. Ou seja, Jonas reconheceu que não há nenhuma possibilidade de fugir de Deus, nem de resistir ao seu chamado, e que Ele salva quem Ele quiser. Deus salva quem Ele quiser. Mas ele precisou ter a disposição do coração dele mudada. E outra coisa muito importante, que não deve passar despercebida aos nossos olhos, é o teor da mensagem, o conteúdo da mensagem que Jonas é convocado a pregar. Ele é convocado para pregar arrependimento e salvação. Ele não é convocado para fazer um acordo de paz entre a Assíria e Israel. Ele não é convocado para levar uma mensagem de negociação política, não. Ele é convocado para anunciar a mensagem de Deus, para dizer: arrependam-se de seus pecados e creiam em Deus. Não é qualquer mensagem, meus irmãos. É uma questão de vida ou morte, de vida eterna ou morte eterna. E só a palavra de Deus pode gerar vida nos corações mortos. Só a palavra de Deus pode mudar a disposição de um coração entregue ao pecado e fazer com que este coração se renda a Jesus. É isso que nós vemos em Ezequiel 36, quando ele diz: dar-vos-ei coração novo e porei dentro de vós espírito novo, tirarei de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne, porei dentro de vós o meu espírito e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Só Deus pode mudar a disposição de um coração desobediente. Ao escrever para os Efésios, Paulo disse: Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. Nós não fizemos nada para receber a vida eterna. Aos Filipenses ele disse que é Deus quem efetua em vós tanto o querer como o realizar segundo a sua boa vontade. Não é uma simples mudança, é a obra sobrenatural de Deus que faz com que os homens morram para si e vivam para Ele. A ênfase está em Deus e a glória é de Deus, não em nós. Meus irmãos, a experiência que Jonas teve na barriga do peixe não foi uma simples mudança de ideia. Algo sobrenatural aconteceu com ele. Foi como se ele tivesse morrido e ressuscitado, recebendo da parte de Deus uma nova oportunidade de viver. Ele diz no capítulo 2, versículo 6: fizeste subir da sepultura a minha vida, ó Senhor meu Deus. Ele precisava passar por essa experiência para que fosse arrancado o coração de pedra e lhe dado o coração de carne.
pronto para obedecer. Só depois de ter seu coração transformado é que ele foi capacitado para cumprir a missão de Deus. Ele foi convocado e capacitado para se levantar e declarar com autoridade a palavra de Deus. E nós também estamos sendo nessa manhã convocados e capacitados para nos levantarmos e declararmos com autoridade de Deus a palavra do próprio Deus. Isso tem uma terceira maneira de acontecer, é por causa do cumprimento pela palavra de Deus. Primeiramente por causa da convocação, depois por causa da capacitação, e agora pelo cumprimento da palavra de Deus. Versículo 3, parte A, diz assim: levantou-se, pois, Jonas, e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Levantou-se, pois, Jonas, e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Depois de ter sido convocado pela segunda vez e capacitado para obedecer o chamado, Jonas finalmente se levanta, se põe de pé e vai cumprir a sua missão. Antes, ele havia tentado fugir, e em meio à tempestade é encontrado dormindo no barco. Mas agora, depois de ter passado pela escola da graça de Deus, ele pode se levantar e cumprir sua missão. A vontade de Deus está se cumprindo segundo a sua própria palavra. A segunda chance que Jonas recebe mostra o quanto Deus é gracioso e paciente, porque o profeta já havia falhado em seguir o primeiro comando de Deus ao tentar fugir, algo que ele deveria saber que é impossível. Mesmo assim, Deus mostrou misericórdia e paciência ao seu profeta, e Deus também mostrou misericórdia ao povo de Nínive, que era conhecido por sua maldade. Em certo sentido, meus irmãos, Jonas estava lá no início, ao ponto de partida. Só que o Jonas do capítulo 3 é um homem diferente daquele que encontramos no capítulo 1. Ele agora é um homem que pode se levantar para cumprir a vontade de Deus. E vários textos bíblicos nos mostram que a vontade do Senhor sempre se cumprirá. Isaías 46, 9 e 10 diz: lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim, que desde o princípio anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. Jó, capítulo 42, versículo 2 diz: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Provérbios 19, 21 diz: muitos propósitos há no coração do homem, mas o desígnio do Senhor permanecerá. Deus sempre agirá conforme sua vontade, e nenhum dos seus planos, nenhum dos seus propósitos serão frustrados. Não seria diferente com Jonas. Reconhecendo isso, agora perdoado por Deus, o profeta se levanta para cumprir sua missão. E muita coisa, meus irmãos, aconteceu com Jonas. Muitas lições foram aprendidas, mas é claro que o processo do discipulado ainda não estava completo. O texto simplesmente aponta que Deus falou a Jonas novamente. Ele não fala se Jonas foi reprovado por Deus pela desobediência anterior. Ele está estudando na escola da graça de Deus e está vivendo as etapas que precisam ser cumpridas. Sendo assim, o Senhor simplesmente repete seu comando. E embora Jonas tenha cometido um grande desvio desde a primeira ordem, a vontade de Deus não foi frustrada. Ela permaneceu firme. Deus está usando cada situação para ensinar a Jonas que ele é soberano e age como quer. A tempestade no navio, por causa do pecado de Jonas, foi castigo para ele. Ele passou por maus bocados na barriga do peixe. Mas a tempestade no navio foi bênção para os marinheiros, que conheceram o Senhor que fez o mar e a terra. Então Deus está mostrando a Jonas que ele não concorda com a desobediência e a trata como algo muito sério. Mas ao mesmo tempo que Deus mostra para Jonas que ele é justo, ele também mostra que ele é gracioso, misericordioso e que manifesta o seu perdão, dando uma segunda chance para aqueles que se arrependem dos seus pecados. Deus está usando cada situação para capacitar o profeta a cumprir sua missão, para que Jonas pudesse levar misericórdia, graça e perdão para Nínive, e ele deveria experimentar essa misericórdia, essa graça, esse perdão em sua vida. E isso deve falar ao seu e ao meu coração, porque você e eu também recebemos uma segunda chance da parte de Deus ao sermos perdoados. O perdão que recebemos de Deus
deve alimentar o nosso zelo em servi-lo e em obedecê-lo. Ao sermos perdoados, passamos a compreender o quanto necessitamos de Deus. Talvez você pode olhar para a sua vida passada, o quanto você desobedeceu a Deus, o quanto você andou longe dos caminhos do Senhor, e hoje está aqui porque recebeu a segunda chance, por causa da morte e ressurreição de Jesus Cristo. Isso deve alimentar o zelo em nosso coração de falar do Evangelho para outras pessoas. Foi, por exemplo, depois de ter compreendido a profundidade do seu pecado, que Isaías, ele disse assim: eis-me aqui, envia-me a mim. E nós devemos ter a mesma paixão pela proclamação do Evangelho, porque a igreja é chamada para se levantar e declarar com a autoridade de Deus. Não é qualquer mensagem, mas é a mensagem de salvação. E eu não estou dizendo que essa missão é uma missão fácil. Eu não quero de modo algum romantizar o chamado para pregar o Evangelho. Eu não quero romantizar a vida cristã. Eu sei que é difícil. Paulo disse a Timóteo: todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Não é uma missão fácil. Jonas tinha os seus motivos para não querer ir aos ninivitas, motivos até mesmo pecaminosos. E a gente não pode ignorar quem era o povo que Jonas estava indo pregar. Eles eram pessoas cruéis. Só que isso não altera o propósito da missão. O propósito da missão era mais importante do que o nacionalismo e os temores que Jonas guardava em seu coração. Ele devia entender que estava sendo convocado e capacitado pela palavra de Deus para cumprir a missão de pregar a mensagem de salvação aos perdidos. E o profeta Isaías entendeu a sublimidade que é ser chamado para pregar o Evangelho e disse: que formosos são sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia coisas boas, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião: o teu Deus reina. O apóstolo Paulo entendia o propósito do seu chamado e, consciente disso, ele escreveu aos Romanos: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Meus irmãos, a palavra de Deus irá se cumprir. E nós que somos igreja do Senhor, temos o privilégio e a responsabilidade de participar desse cumprimento. Você e eu, igreja do Senhor, fomos chamados para nos levantar e declarar com a autoridade de Deus a mensagem da salvação. E nós podemos fazer isso porque o próprio Jesus disse: toda a autoridade me foi dada. Ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você e eu não precisamos temer, porque isso irá se cumprir. A vontade do Senhor irá se realizar. Jesus Cristo garantiu que o Evangelho do Reino será pregado por todo mundo, para testemunho a todas as nações. O Senhor usará você e eu para fazer isso. Você e eu, a igreja, é chamada para se levantar e declarar com a autoridade de Deus a mensagem da salvação. Eu quero concluir e trazer também algumas aplicações para nós. Nós vimos que Jonas recebeu a segunda chance para cumprir o seu chamado. E se continuarmos a leitura do texto, nós veremos que os ninivitas receberam a segunda chance da parte de Deus, se arrependeram dos seus pecados. E foi exatamente isso que aconteceu com cada um de nós. Através do primeiro Adão, a chance de desfrutarmos do livre acesso a Deus e cumprir o que Ele exige foi desperdiçada. Ele não conseguiu cumprir o chamado de Deus para obedecer a sua palavra, mas através do segundo Adão, Jesus Cristo, nós recebemos a segunda chance para desfrutar da vida eterna. E agora, por meio do seu sacrifício e ressurreição, Ele nos capacita a atendermos a convocação de Deus, a nos levantar e declarar com a autoridade do próprio Deus a mensagem da salvação. Eu não sei se você consegue enxergar, mas esses versículos narram o Evangelho de Jesus Cristo. Assim como Jonas, o nosso Senhor recebeu uma missão da parte do Pai, para que viesse até nós, que éramos um povo perdido, e pregasse a mensagem da salvação. Só que com Jesus é diferente, né? Porque Ele não veio apenas proclamar uma mensagem, Ele é a mensagem encarnada. E todos os perdidos que olharem e acreditarem nessa mensagem encarnada serão salvos da condenação eterna, retirados do império das trevas e transportados para o reino daquele que é a própria luz, Jesus. A missão de Jonas e de Jesus é semelhante, só que é claro que existe um grande contraste entre as atitudes do profeta e as atitudes de Jesus. Jonas recebeu uma ordem de Deus e desobedeceu, sofreu, foi lançado no profundo abismo,
passou por uma experiência de quase morte para aprender a obediência e só assim cumprir aquela missão com temor. Se nós continuarmos lendo a narrativa, nós veremos que Jonas não amava o povo de Nínive. Ele ainda precisava frequentar mais algumas aulas na escola da graça para aprender a amar os pecadores. E esse é um dos grandes contrastes entre Jonas e Jesus, porque o nosso Senhor recebeu uma ordem de Deus e obedeceu não apenas com temor, mas com grande amor. E ele obedeceu por amor ao Pai e por amor a nós. Jesus também sofreu, mas não foi por ser desobediente, foi por obedecer à ordem do Pai. Jesus sofreu e foi lançado no abismo, só que ele não teve uma experiência de quase morte. Ele literalmente morreu, porque foi obediente em atender a convocação que o Pai lhe fez. Depois de tentar fugir de sua missão, Jonas se levantou para ir pregar a mensagem de salvação, para que aqueles inimigos de Deus fossem salvos e não recebessem juízo sobre si. Jesus Cristo, para cumprir sua missão, foi levantado no madeiro para ser a própria mensagem de salvação. Ele também livrou do juízo aqueles que eram inimigos de Deus, pois recebeu a ira divina sobre si. E agora todos aqueles que acreditarem em sua mensagem se tornam não apenas amigos, mas filhos de Deus. Você e eu fazemos parte da igreja de Deus, que foi salva graciosamente. Por isso devemos nos levantar e declarar com a autoridade de Deus a mensagem de salvação. 3 aplicações para encerrar. Em primeiro lugar, agradeça a Deus pela segunda chance que Ele te deu, de viver e fazer o que Ele exige. Em sua soberania, Deus decidiu te salvar. Deus decidiu me salvar. Não por sermos bons, não por sermos gente boa, não por sermos bonitos, mas por causa da graça dEle. Porque se você fosse agir segundo o seu coração caído, se eu fosse agir segundo o meu coração caído, nós agiríamos igual Jonas, igual a Adão, tentando fugir da presença de Deus. Mas Deus mudou a disposição do nosso coração. Em segundo lugar, glorifique a Deus, porque se hoje você faz parte da igreja e serve a Deus, é porque Ele mesmo mudou essa disposição do seu coração, te capacitando a obedecê-lo. Por causa da obediência de Jesus, a disposição do nosso coração é mudada e nós somos capacitados a, assim como Jonas, nos levantar e a agir segundo a palavra do Senhor. E em terceiro lugar, se anime e deposite a sua esperança na palavra de Deus, crendo que ela se cumprirá. A Bíblia disse que Jesus viria, e Ele veio. A Bíblia disse que Ele estaria todos os dias conosco, e Ele está. A Bíblia disse que Jesus voltaria para buscar a sua igreja amada, você e eu, e Ele vai voltar para nos buscar. Que Deus te abençoe. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Santo Deus, eu te agradeço pela oportunidade de mais uma vez